galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Pro Santista. E hoje vamos falar de outra contratação do Santos. A gente já falou de três na verdade. Billy Arce, Luan Pérez e o outro jovem lá, o La Quintana. Vamos falar agora de Youssoufa N'Gué. Vai lembrar, eu tô gravando sim bem depois da contratação, porque eu tinha parado, né, dando uma pausa no canal pelo momento, e por não ter nada o que falar do Santos, não ter mudança, não ter nada. Mas vamos tentar falar um pouco de jogadores, eu sempre gostei de analisar jogadores, né? Então vamos falar um pouquinho de jogadores pra gente poder ver se reanima e tudo, voltar a fazer pré-jogo, pós-jogo, voltar a falar do Santos, que é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Bom, vamos lá, vamos falar sobre Youssoufa N'Gué, um jogador que foi contratado pelo Santos mais recentemente. E a gente espera, né, que consiga fazer uma participação interessante com a camisa do Santos, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente a gente traz a notícia, né? Santos anuncia a contratação de Youssoufa N'Gué. Ainda não será essa não será só a primeira experiência dele no Brasil, mas também como na América. Antes do clube ele ficou em Boa Vista, em Portugal. Então ele é um jogador que é filho do Alar Mohamed N'Gué, que N'Gué é o nome, que é um dos grandes ídolos da história tradicional do espanhol Sevilha, né? Ele era conhecido como Biribiri, era um atacante veloz, né? Vai lembrar, e marcou 34 gols, era um cara muito interessante, né? E beleza. Mas o N'Gué foi considerado um achado pelo Santos, passou pelo crivo da comissão técnica como se fosse aberta as negociações. É considerado um atacante rápido, forte e alto. Forte ele não é muito não, mas tudo bem. Rápido e alto, com 1,88. A favor dele, pesou também o fato de falar pelo menos o básico do português. Você espera, de coração. O Santos não tenha pegado 35 opções e falando, essa aqui fala português e contratado. Eu só espero isso, tá? Porque senão, aí é complicado, né? Complicado. Mas tudo bem. Centroavante que atua fez partidas pelo Boa Vista. Em 109 partidas teve 36 gols. Bons números, tá? Eu quero dar um exemplo. Sabe quem é um jogador que tá jogando bem no Santos hoje? É o Wendel, né? O Wendel tem um número de gols parecido na Série B de Portugal. O Youssoufa pelo menos jogou na Série A. Então, vamos lá. Após passagem pelo futebol português, o atacante migrou para o futebol do Qatar, onde jogou no Maquimar e chegou a jogar pelo FUS Rabat, de Marrocos, e Real Bandiou, capital da Gâmbia. Ele tem 7 partidas na seleção do seu país. Isso que preocupa a gente, né? Ok, a seleção de Gâmbia não é tão fraca quanto muitos pensam. Não é tão fraca quanto muitos pensam, tá? A seleção de Gâmbia tem alguns jogos interessantes, mas a seleção de Gâmbia, né, tá longe de ser gigantesca. Ele nem ser convocado para a seleção de Gâmbia muitas vezes, isso preocupa muita gente. Espero que seja, sei lá, questão política, sei lá, né? Bom, vamos lá. O N'Gué, ele já ganhou 2 títulos na carreira, a Taça de Marrocos e ser campeão em Marrocos, né? Hoje ele era do FUS Rabat, né? E depois foi pro Marquemar, isso aí, né? E ele nasceu em Banjul, na Gâmbia. Ele é um jogador de 30 anos hoje, então não é um jogador novo, não é um jogador jovem. Pode falar principalmente centroavante, já jogou de ponta esquerda, principalmente lá no Boa Vista de Portugal, tá? Mas é um jogador que teve passadas por Gâmbia na seleção sub-17, na sub-20 e jogou 6 jogos, tá? Na Gâmbia titular, sendo a primeira convocação dele em 2017. Ele começou aqui na carreira com uma alta de mercado, tudo, e o valor de mercado dele cresceu muito no Boa Vista, né, com 29 anos, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, o grande valor de mercado dele foi por agora, né, por 20 e poucos anos. A gente chama isso de jogador de evolução tardia, jogador que tem o ápice da sua carreira no momento tardio. E é o que acontece com o Youssoufa N'Gué. Ele conseguiu só ter um destaque na carreira, agora com 28, 29 anos lá no Boa Vista, tá? Então é um jogador que tá chegando no auge. Falar isso de um jogador de 30 anos é difícil. Mas sim, de certa forma, sim. Ele meio que tá chegando um pouquinho no auge dele. É empréstimo, né? Só até o final do ano. Então a gente tem que ver se vai render, se vai ser útil pro ano que vem, né? O N'Gué. E eu sei que a expectativa dele é muito mais ser alinhada para ser um reserva aqui da segunda divisão. Valor de tempo de contrato, acho que é interessante a gente falar disso, como eu falei. Quanto que ele vai receber do Santos? Cerca de 150 mil, pelo que é trazido pela Trivela.
Então é um salário baixo até para um jogador, né? Então o Santos tentou contratar ele. Os números dele em 23, 24, o atacante de Gâmbia com apenas 18 pontos conquistados na Liga Qatar. O Miyake Mark terminou na penúltima colocação, então o time dele foi rebaixado do Qatar. Mas o Inhe terminou o ano com 26 partidas, sendo 24 como titular, tendo 10 gols marcados. Então jogou a temporada toda mesmo no time rebaixado, fez gols, bastante gols até. E, bom, é um jogador interessante, que vai chegar provavelmente por pouco tempo, e principalmente focado, né, para a segunda divisão. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre o Nye, tá? É um jogador interessante, que deve chegar para pouco tempo de contrato, né? O Nye, ele fala, né, que ele começou a carreira no Real Banjul, lá na Gâmbia, fez 7 partidas na base, não entrou em campo, quando ele é profissional, e depois foi para o Rabat, em Marrocos, onde ele ganhou os títulos dele. Teve 56 jogos e 8 gols, bom desempenho dele, né? E é isso, no Boa Vista, quem a gente falou, ele teve 141 jogos, 36 gols marcados, 5 assistências. E no Myanmar, 26 jogos, 10 gols e 4 assistências. E aí quando a gente vê como joga, ele foi avaliado com cuidado, né? Um atacante que tem velocidade, força e estatura. E, bom, eu acho que é um cara que não vai prejudicar, né? A gente aqui não tem tantas, a gente tem aqui as características do Inhe. Ele fala com o jogador rápido, né? Foi falado com o Bruno Lima, falou com o Vitor Maia, do Portão Futebol, mais futebol lá de Portugal. E ele fala que o Yusuf é um jogador rápido e muito forte tecnicamente. Tecnicamente, vai lembrar. Sabe jogar de costas para o gol e segurar. Então é bom no pivôzão, que o Carille gosta. É bom de cabeça, embora não seja a sua principal qualidade. Okay. A velocidade é o ponto mais forte dele. Até por isso, Yusufa pode atuar como ponta, como chegou a fazer no Boa Vista. Yusufa tem um instinto finalizador muito apurado. Tem uma passada larga e é por isso que é bom, é forte no ataque ao espaço. No seu último ano pelo Boa Vista, fez 14 gols em 32 jogos. Números bons. Ele sabe aproveitar muito bem o estilo de jogo da equipe, que era de explorar contra-ataques. Combina com o Santos. O que eu gostei das contratações do Santos esse ano foi La Quintana, Wendel Silva, que a gente vai falar um pouco dele ainda, e o Sufenier. Os dois, La Quintana e o Sufa, eles casam bem com o estilo do Carille. Contra-ataque, ataque e velocidade, rápido. Legal. Então, gostei disso. Na minha visão, sua maior fragilidade é a capacidade técnica. Ele não é um jogador muito bem dotado com a bola nos pés. O ideal é que ele seja acionado apenas para 2 ou 3 toques. Então ele vai ser um centroavante que vai lembrar bastante o Wendel, bastante o Furt, que não é um cara que vai se carregar a bola. Pegou, tocou rápido. Velocidade, toque rápido, construção de contra-ataque. Tá? Casa com o Carille? Bastante. Casa com o Santos precisa na segunda divisão? Não sei, já que muitas vezes o Santos vai precisar ter mais controle do jogo do que só contra-ataque. Né? Pra mim, o ponto é o seguinte: o Santos contratou muito pro Carille, o que faz sentido, porque o contrato é só até o final do ano. Então o Carille tem que subir com o Santos. O Santos tá dando recurso pro Carille. Tá trazendo jogadores que fazem o que o Carille gosta. O Carille tem que subir. Subiu, vai mandar esses caras embora, mandar o Carille embora, porque eles não vão mais ser úteis pro Santos, tá? Então, mais ou menos essa análise. Bom, o Yusufa Nye, a gente tem aqui o mapa dele. A gente vê que ele teve jogos bons recentemente, 16 de abril. 6 jogos, 21 jogos, 19 começados, né? 2 assistências, grandes toques. E aí a gente já começa a ver que o número de toque dele são números de passe bem baixos. 76% de apuração, 85% no próprio campo, 70% no campo oposto. Bola longa ele é ruim. Em finalização, tem 0.3 gol por jogo, número bastante, 2.7 por jogo, 1.1 no gol. Legal, legal. Uma taxa de conversão de gol de 11%, uma taxa razoavelmente. 5 gols dentro da área, 1 gol de fora, a gente vê que ele não é um cara que chuta muito. 1 gol de cabeça apenas, né? Defendendo, a gente vê que ele tem números de desarme interessantes, recupera 2.7 bolas por jogo, um número espetacular de recuperação de bola. Sucesso de drible 57%, tá? Um número bacana, ele tem um drible por jogo, então não é um jogador que dribla muito. Duelos pelo seu 45, pelo alto 54, tá? Não, perdão, 54 pelo alto, 28 pelo alto. 28 pelo alto, 54 pelo chão. Aí já não é muito bom o número dele pelo alto mesmo, né? Isso aqui foi dentro da Stars League, né? Vamos para a Liga de Portugal, onde ele atuou mais ali como ponta. Ele tem 27 jogos, 23 começando, vai lembrar, ó, mesmo como ponta ele atuou bastante aqui pelo meio também. Fez 13 gols, né? 2.7 chutes por jogo, 1 chute, né, no gol por jogo. Ele perdeu 18 gols, tá? Então a gente vê que é um cara que perde
muito gol. Perdeu 18 gols lá em Portugal. Então é um cara que tem costume de perder gol. Mesmo assim, uma taxa de conversão de 18%. Tá? Os 13 de 54 gols dele foram de dentro da área. Então a gente vê que é um cara que não fez gol de fora da área. 5 foram de cabeça. Então, número legal. 5 para a direita, 3 para a esquerda, 3 de pênalti. Tá? Tem 2 assistências, 3 grandes chances criadas. E a gente vê os números de passe dele que melhoram. Tá? Ele tem 91% dos acertos de passe no próprio campo, 71% no campo oposto. E 71% de bolas longas, mas quase não tenta, tá? Por isso que esse número é alto. Novamente desarmando, ele é bom. Bons números de desarme para um ponta. Sucesso de drible, mantém-se alto, mas tentando pouco, né? Novamente vai bem em duelos pelo chão, mal em duelos aéreos, tá bom? Então esse é Nie. Acho que é um jogador que vai ajudar em composição de elenco, não é um jogador ruim, mas também tá longe de ser um craque que vai super salvar o Santos, tá? Essa é a minha análise sobre Nie, jogador diferente, legal, que a gente vê o scout. E novamente, são 2 jogadores contratados pensando no estilo de jogo do Carille, que pra mim é bastante importante, tá?